não é só de incapacidade, tem pensão por morte, salário maternidade. Esses benefícios eles podem ser suspensos ou cessados por determinação judicial, afetando diretamente a vida dos beneficiários. É claro que tem que ter um motivo. E quais são as circunstâncias que podem levar à cessação de um benefício? É a revogação de uma liminar, por exemplo, original que concedeu o direito do benefício ao segurado. Nesses casos, o STJ já decidiu, por exemplo, que valores recebidos, presta atenção, durante a vigência da liminar, devem ser devolvidos ao erário público. Olha só, essa devolução ela pode ser realizada por meio de descontos que não excedam 30% do valor de um eventual benefício que ainda esteja sendo pago pelo segurado. Muita gente não sabe disso, e olha aí, ó, assunto inédito aqui no canal, que eu estou trazendo. Nós já tivemos algum comentário em alguns outros vídeos, mas já tem um tempo com relação a isso, mas mudou a legislação, tá? A legislação do INSS vive mudando, pessoal. Eles vivem fazendo ajustes, mas não é para favorecer você, não. Eles fazem ajustes para favorecer a eles, tá? É importante destacar que, olha lá, até 1997, a legislação eximia os beneficiários da obrigação de restituir valores recebidos indevidamente por força de liminar posterior revogada. Contudo, alterações legislativas posteriores modificaram o entendimento, permitindo a cobrança desses valores. O Código de Processo Civil atual também autoriza a devolução de valores recebidos indevidamente nessas circunstâncias. Calma aí, não quer dizer que você que recebeu o benefício judicial, você vai ter que devolver o dinheiro. Não é bem assim. Existe a situação que pode levar à suspensão ou à cassação de um benefício, por exemplo, que é a constatação de uma fraude, de um erro material na concessão desse benefício. Nessas hipóteses, o INSS tem tem o dever de revisar o benefício, inclusive os concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atuação ou agravamento da incapacidade que motivou a concessão. Quer dizer, o INSS ele tem, por lei, a Lei 8.213 de 1991, que garante ao INSS essa autorização para acompanhar as condições de saúde ou não, para ver se o segurado preenche requisitos para continuar recebendo o benefício ou não. Caso seja identificada alguma irregularidade, o INSS deve ajuizar uma ação rescisória ou revisional para suspender a execução do julgamento, reincidindo ou revisando o benefício, tá? Entretanto, a situação de um benefício concedido judicialmente, ela não pode ocorrer por força administrativa unilateral pelo INSS. O princípio do paralelismo das formas estabelece que a mesma forma utilizada para conceder o benefício, ela pode ser empregada para a sua cessação. Quer dizer, se o benefício foi concedido porque foi constatado a incapacidade, ele foi concedido utilizando essas formas estabelecidas. Mas essa mesma forma, ela serve, por exemplo, se não for mais constatada a incapacidade, também fazer a cessação. Assim, o benefício que foi concedido por decisão judicial, a sua suspensão ou cessação deve ocorrer também por meio de decisão judicial, garantindo ao segurado o direito do contraditório e a ampla defesa. Ampla defesa você encontra na justiça, porque no INSS é só conversa fiada, tá? Tá no papel lá escrito, mas tá? Há casos em que a implementação do benefício judicial pode levar à exclusão de uma outra forma reflexa, sem a observância do devido processo legal. Nessas situações, o STJ decidiu que o Estado não pode cancelar, por exemplo, um benefício sem oferecer ao beneficiário a oportunidade de ampla defesa e contraditório. Você aí que tem o seu benefício cessado no INSS, vocês viram que isso é uma determinação do Superior Tribunal de Justiça. O INSS dá direito você ao contraditório ou ele já cessa o seu pagamento na perícia? Ele já cessa, né? Então ele não respeita a lei. Tá? O exemplo aí seria uma pessoa aposentada que teve uma gratificação suspensa pelo Estado aí, ao implantar outra gratificação garantida na decisão judicial, sem que lhe fosse dada a chance de se manifestar. O STJ ele concedeu o mandado de segurança para restabelecer o pagamento da gratificação, ressaltando a necessidade de um processo administrativo regular para avaliar a legalidade. Olha aí. Então, é complicado, pessoal. A única coisa que vocês precisam entender aqui foi o que eu falei. Quando eles mexem na legislação, quando eles mexem nas leis,
não é para favorecer vocês, tá? Isso fica bem entendido, tá? Ou vocês não sabem disso, né? Claro que sabem, né? Além disso, é importante mencionar que a legislação prevê a possibilidade de revisão de benefícios de natureza continuada, quando houver modificação no estado de fato ou do direito. Nesses casos, a parte interessada, que seria o segurado, pode pedir a revisão do que foi estabelecido na sentença, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. É aquelas pessoas que têm um acompanhamento constante e recebem o benefício, tá? Isso seria um benefício de natureza continuada. A pessoa está sempre renovando o benefício devido à sua condição de saúde. O Estado, ele pode revisar, tá? O que foi estabelecido na sentença, mas esse segurado, ele tem direito à ampla defesa e o contraditório. Benefícios concedidos pelo INSS podem ser suspensos ou cessados por determinação judicial em situações específicas, como a revogação da liminar, a constatação, como nós falamos, de fraude ou erro material, mudança nas condições que justifiquem a concessão do benefício. Entretanto, é fundamental que essa alteração seja realizada observando o devido processo legal, garantindo ao segurado que ele tenha os seus direitos preservados, tá? Não é assim de qualquer jeito. O que está claro aqui para vocês é que o benefício concedido judicialmente, ele pode ser cessado. Agora, com relação à devolução de dinheiro, se você, por exemplo, entrou na justiça, você está passando por uma situação de vulnerabilidade ou correndo risco até a sua subsistência e da sua família, existe a possibilidade do juiz conceder a tutela antecipada, correto? Então, o que acontece? O juiz está antecipando devido aos riscos que você está correndo de estar numa situação vulnerável, até de passar fome com a sua família, ele antecede, mas ele precisa ter, por exemplo, elementos. Quais são os elementos? A documentação que comprova que você está numa situação de incapacidade, que a sua situação com a sua família está precária. Aí ele chega à conclusão, ele concede a tutela. Você começa a receber o benefício antes de chegar ao final do processo, porque o juiz está contando que praticamente é uma causa ganha. Por isso que ele vai te conceder essa antecipação. O que acontece? Se houver uma virada no processo e o INSS conseguir, por exemplo, a decisão seja favorável a ele, mostrando que a sua incapacidade não lhe dá direito ao benefício, e o juiz acatar, como é que faz? Você tem que devolver o dinheiro da tutela ou não? O juiz antecipou a tutela, ele antecipou o pagamento do benefício antes da sentença. Só que no final você acabou perdendo o processo. E aí, você tem que devolver esse dinheiro ou não? Tá aí o caso da liminar. Se for comprovada má fé, olha só, se você entrou na justiça e de algum jeito você deu lá um laudo falso, um atestado falso, um comprovante de tratamento falso, e isso for constatado na justiça, você tem que devolver o dinheiro. De alguma maneira você vai ter que devolver o dinheiro. Agora, quando não há má fé, veja bem, a decisão foi do juiz, você pediu a tutela, o juiz concedeu a tutela e for comprovado que não foi de má fé, aí você não precisa devolver. É essa a interpretação que está tendo nos tribunais. Então, quando há má fé, quer dizer, a intenção de se ludibriar, de enganar, de tirar vantagens indevidas, aí é necessário devolver o dinheiro. E olha, eles vêm para cima. E vocês acreditam? Você fala assim, mas pô, tem gente que faz isso na justiça? Tem gente que faz isso na justiça. Pessoal, a malandragem hoje em dia está comendo solta. Por quê? Impunidade. Impunidade hoje. Os caras fazem dando risada, porque eles sabem que não vai dar nada. Entendeu? Dá alguma coisa se você estiver rezando com uma Bíblia na mão, uma mulher aí passando batom, aí você pode ser chamado até de terrorista. Né? Agora, se você roubar estatais, bilhões de reais do país de impostos, tudo, você não vai para cadeia e ainda pode ter o maior cargo ainda que existe no país ainda. Entendeu? E tudo isso comprovado, que você fez. Entendeu? É assim que nós estamos vivendo no nosso país. Ou eu estou enganado, ou eu estou mentindo, ou eu estou falando coisa que não existe. Entendeu? Então toma cuidado, você que carrega a Bíblia, batom aí na bolsa, fica atento. Tá? E outra, pode se inventar qualquer coisa com relação a você, viu? Você não precisa ter crime, não.
Não, você não precisa ter crime. Eles falam, não, inventa qualquer coisa aí e já entra na tua casa, arrebenta tudo, te leva preso, sem direito à defesa, a coisa. E se não tiver o que, por exemplo, você viajar para algum outro lugar e você não viajou, vai um outro lá no seu lugar, se passa por você e volta para cá só para ter o registro mentiroso que você foi em tal lugar e você não foi. E isso você fica 6 meses lá mofando na solitária, na cadeia. É esse o país que nós estamos vivendo. Tá? Se você ainda não acordou ainda... Ah, e agora, viu, pessoal? Você viu que bondade aí? Vai ter um crédito agora. Vocês viram? A taxa de juros aumentou, né? Vocês sabem, né? Foi para 14,25. Vai ter um crédito agora aí para salvar as pessoas. E o crédito gozado é lá do FGTS. Não estava tendo o saque aniversário do FGTS, que cortaram esse saque aniversário? Agora, então, agora o que vão fazer? Vão emprestar o seu FGTS para você com juros. E adivinha, se você não conseguir pagar, eles pegam lá do seu FGTS todinho. E os juros não é baixo. Se você pegar 10 mil reais, você vai pagar praticamente aí uns 30 mil de juros em 84 parcelas. Se por acaso você ficar desempregado e não pagar, não vai para SPC e Serasa não, eles passam a mão no teu FGTS. Se você perder o emprego, você não tem mais nem FGTS para receber. Então toma cuidado, viu? São as pegadinhas, a malandragem. A malandragem, é o que eu falo, a impunidade, malandragem. E isso aparece tão bonito, né, na imprensa, né, os pilantras aparecem na televisão dando entrevista, como se fosse... Estão acostumados com isso, né? E pior que tem gente que aplaude esse tipo de coisa. Bom, então vocês entenderam como pode ser cessado, né? Nós temos também uma ação lá no STJ, desde 2017, 2018, que benefício concedido judicialmente, ele só poderia ser cessado se o INSS também entrasse na justiça. Mas os nossos ministros lá do STJ, eles não julgam isso. Sabe por quê? Porque isso é de interesse do segurado. Então, não se tem resposta. Porque depois de uma negativa no INSS, o segurado já tentou todos os recursos. O seu direito não foi respeitado. Quer dizer, ele tem que ir para a justiça buscar o seu direito. A justiça reconhece o direito. Foi comprovado. Concede, manda conceder o benefício. Aí, depois de alguns meses, vem o pente fino e essa pessoa ela é convocada para o pente fino e o seu benefício é cessado por um perito que não entende nada de justiça, não passou por processo, quer dizer, passa por cima de juiz, passa por cima de lei, passa por cima de tudo, entendeu? Aí o que começou a acontecer? Espera um pouquinho, vamos respeitar a decisão judicial. Se o segurado teve que ficar anos na justiça, o INSS também tem que provar na justiça que aquele segurado não tem mais direito. Isso não vai para frente. Já perguntaram por que será que isso não vai para frente? Minha gente, eu não gosto às vezes, tá, de falar certas coisas, mas faz parte. Essa do empréstimo aí, você é aposentado, você é pensionista, você aí que recebe benefício, que tem direito a empréstimo consignado, vive fazendo empréstimo. Vocês sabem do que eu estou falando. E faz parte o empréstimo consignado. Não faz parte? Faz parte. Então eu não estou fugindo do assunto de INSS. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Ficar atentos, tá? Para não cair no conto do vigário. Tá legal? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá, pessoal? Aproveite que é muita informação relevante para vocês, tá? E outra, não paga nada, é de graça. Olha que maravilha, tá bom? E você precisa de informações para saber lidar com o INSS, tá bom? Então, se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo em primeira mão nossos conteúdos. Muito obrigado a vocês que estão sempre interagindo com o canal, me incentivando a estar todos os dias aqui, tá? Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá bom? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.